equipe difícil você tirar a bola deles. E é difícil você criar oportunidade. Por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo, porque senão a gente fica louco, começar a pensar quantos pontos tem que fazer. Não. Ele atraiu a marcação, veio o cruzamento, toque! Gol! Balbuena pro Corinthians! Tem muito campeonato ainda, né? O Balbuena subiu lá no 25º andar para fazer o gol da vitória do Corinthians. Aliás, mais uma do Corinthians, né? Em 16 rodadas é a 12ª. O Corinthians se mantém invicto e como tem sido nas últimas rodadas, com a melhora do Grêmio, com a sequência de vitórias e o Corinthians dando aquela tropeçada, dependendo da ordem dos jogos, né? Um jogava pressão no outro. Ora o Grêmio ganhando, fazendo com que o Corinthians se sentisse pressionado para buscar o resultado. Pois dessa vez é o contrário, é o Corinthians que ganha e joga a pressão no Grêmio, que hoje encerra a rodada contra o São Paulo no Morumbi. O Grêmio tentando encurtar de novo a diferença para 6 pontos. Grêmio, São Paulo e Grêmio hoje. São Paulo e Grêmio hoje, fechando a rodada. Mas o Corinthians fazendo a parte que lhe cabe e continua absoluto, né? É curioso, assim, no clipe de abertura, né, as duas declarações ali do Abel. É difícil tirar a bola deles e é difícil criar oportunidade contra eles. E é uma definição simples e objetiva do que tem sido a observação sobre o time do Corinthians. Né? É um time que realmente tem. E eu acho que foi melhorando no seu repertório de jogadas, deixou de ser só... Não é ainda um jogo encantador, um jogo eletrizante, mas é um jogo muito prático, muito... Você vê que é um jogo trabalhado. Eu não sou muito esse negócio do pragmático, eu acho meio... Mas é um jogo, assim, muito objetivo, muito pensado. Risco, né? E tá na cara que aquilo é combinado entre eles. Eu só acho que ontem não foi tão eficiente assim. Funcionou. Led, mas, por exemplo, o Caio ontem segundo tempo não teve... Foi melhor que o primeiro, mas eu já vi o time do Corinthians mais azeitado, mais eficiente. Mas em qual sentido? Em termos até de no geral? ataque, de criar mais situações, de ter o jogo talvez passe pela ausência do Jadson? O próprio Caio ontem... Acho que não. Não sei se é só isso. Eu acho que o time está um pouco mais pressionado agora, principalmente depois dos dois tropeços. Então. O próprio Caio falou ontem no Troca, eu concordei com ele, que contra o Avaí, no 0-0, o Corinthians jogou melhor do que ontem. Não, sim, o que eu quero dizer assim, o time do Corinthians... Não estou dizendo que jogou mal. Eu acho que assim, o primeiro tempo foi muito morninho. Muito. Sim. Os dois times, né? Os dois times. O jogo. Você pegar, nem o Júlio César, nem o Cássio, nenhum dos dois pegou nenhuma bola. Né? Aí no segundo, o gol sai, e é claro que aos 4 minutos. Todo treinador que leva um gol lamenta o gol sofrido. O Mano acabou de dizer isso e o Abel vai dizer isso. Porque é um gol de bola parada, um escanteio, tal. Mas é isso aí. Tem uma hora que o back sobe e tira. Tem uma que ele não alcança e o cara cabeceia. O back contrário sobe e faz. O back contrário sobe e faz. Correr o risco menor possível ali, segurar o jogo até ter uma oportunidade de matar. Mas assim, quando fez o gol... Aí, imediatamente passou a marcar mais em cima. Sim, passou a apertar o Fluminense. O Fluminense traiu também, né? Ele começou a errar muito a saída de bola também. Eu acho que o Corinthians que pressionou, levou o Fluminense a ficar um pouco mais... É uma forma que o Corinthians tem, forçar o erro do adversário. E o Fluminense errou bastante. O Fluminense errou, não fez uma grande partida, tal, mas... Isso aí, agora... E o Carille, né? Não vou fazer conta, senão eu vou ficar louco. Então, tá certo. Nesse momento ele não precisa fazer conta. Todos os jogadores ontem repetiram a mesma coisa. Foi isso aí na zona mista. Ontem foi todos ele é o único que ele precisa fazer conta. O primeiro objetivo está cumprido. Já saiu do rebaixamento. Se fala sempre 43, 45 pontos. Deu, né? 40, acabou. Pronto. Mas você vê, só tô brincando aqui, mas não é... Só no primeiro tempo, que o Corinthians realmente não foi tão bem, ele levantou 12 bolas na área. Muita coisa, cara. E ainda teve uma penca de cruzamento que o Romero errou, que foi barra que se for. Eu já vi o time ser mais eficiente, mais cirúrgico. Ontem funcionou, mas... Eu confesso que a cada jogo do Corinthians eu estou tentando entender ainda o que não é perfeito, ganha fora. Isso aí é na balada. E ganha com uma certa justiça. Entendeu? Não, exato. Ganha. Teve gol anulado, né? Gol mal anulado. Confesso que eu ainda estou tentando entender essa dinâmica do Corinthians de poder... Mais de 80% de aproveitamento é difícil de entender para um time cheio de A gente reclama do pênalti do Léo no Jô. Pênalti no Jô.
O Fluminense que teve um gol bem anulado. Pênalti bem, do jogo. bem anulado. O gol do Richarlison estava impedido. Gol do Richarlison. Não, eu quis dizer o pênalti do jogo. Deixa eu só colocar aqui essa entrevista do Abel, o Kleber citou, né, falando pós-jogo sobre a derrota, o gol que sofreu e enaltecendo, acima de tudo, também a questão do Corinthians e as virtudes que o Corinthians tem para estar onde está no Campeonato Brasileiro. Então a gente ouve aqui o Abel Braga. É uma equipe muito forte, muito bem treinada. É uma equipe difícil você tirar a bola deles e é difícil você criar oportunidade. Mas se você esperar dentro de casa o Corinthians ficar o tempo todo esperando, eles tocam 90 minutos a bola e você não consegue tocar nela. Uma bola parada é definida a marcação, por isso sai chateado. E principalmente pelo nosso segundo tempo. É uma coisa atípica você criar 3 ou 4 oportunidades como nós criamos. Ela bateu na trave, podia ter entrado, bate, rebate, volta, chuta, bate no goleiro. Mas realmente não tenha dúvida que o Corinthians mostrou, porque é o líder do campeonato. É claro que a gente fica com certo receio por não estar vencendo, mas a gente está jogando de igual para igual com todo mundo, a gente está jogando com personalidade. Infelizmente a gente sabe que o que importa é o resultado e isso não vem acontecendo. Não estamos tendo resultados bons, mas espero que a gente consiga reverter essa situação. Pude voltar, o importante é que eu não tive dor nenhuma, né? Falei ali, acabou o jogo, falei com os doutores, com os fisioterapeutas, que eu não tive dor nenhuma e é importante ter voltado sem dor. Muito bem, aí as entrevistas então, né, de pós-jogo, o Abel, o lado dos jogadores, o lado do Fluminense, daqui a pouco a gente vai reproduzir o lado do Corinthians, mas ainda sobre essa questão da dinâmica do Corinthians, né, como é que a gente, por mais que tente entender a cada jogo, a cada rodada... Como é que você falou? Você ainda está querendo entender? Entender, eu quero entender, porque é uma eficiência que você põe aí 80%, 80 e tantos por cento de aproveitamento num campeonato, duro como é o Campeonato Brasileiro. Treino e o jogador tá Você sobreviver 16 rodadas de uma maneira invicta, disparado 16 rodadas, em 12 o Corinthians não tomou gol. É isso. Então são números que vão explicando... Porque mas muita coisa tem que dar certo, assim, é uma situação atípica, não é normal um time fazer assim, mas por isso que muita coisa junta tem que dar certo. Como é que se explica para segurar, exatamente, mas é treino, tudo bem, treino. E só que circunstância de jogo às vezes te leva também pro erro. O jogador tem que comprar a ideia, o time comprou a ideia. Se o time não tiver a fim de fazer isso, não vai funcionar. O time é muito aplicado. O time é muito aplicado. Tem ineficiência de quem joga contra também? Contribui para isso? Por culpa do Corinthians. Eu acho até que o Fluminense ontem tentou superar seus limites. O Fluminense fez um jogo acima dos limites que o time apresenta nesse momento, com tantos problemas. O Fluminense tem 10 jogadores no departamento médico. É muita coisa. E para um elenco jogador como o Scarpa não ter jogado bem, assim mesmo, o Fluminense conseguiu ali fazer um jogo de igual para igual, na medida do possível. Mas então, eu fiz indo para o Maracanã ontem, eu entrei no carro, até brinquei com o Caio, assim, se você fosse técnico de um time que vai enfrentar o Corinthians, como é que você enfrentaria o Corinthians? O Abel falou que ia para cima e foi, na medida do possível. Os 3 jogos que o Corinthians empatou neste Campeonato Brasileiro, o rival teve mais... Curitiba, Avaí, o rival teve menos posse de bola que o Corinthians. Deu a bola para o Corinthians. Chapecoense... Atlético Paranaense, Havaí e Curitiba. Foram 4 empates. Nos 4 jogos, o Corinthians teve mais posse do que esses rivais. Se você repetir os adversários, antes do jogo, provavelmente, todos imaginavam que o Corinthians era o favorito. Era o favorito, sim. E são todos da parte de baixo da tabela. Curitiba, Havaí, deu uma subida. Curitiba, Havaí, Atlético Paranaense na abertura. Chapecoense na abertura. Todos esses rivais tiveram menos posse de bola que o Corinthians. E 2 em casa. E a Chapecoense... 2 em casa. Perceba. Atlético Paranaense e Chapecoense. E 2 fora, Havaí e Curitiba. Tudo certo, e empataram com o Corinthians. Ganhar do Corinthians é um feito, assim... Eu fico olhando a tabela e eu falo... Quem será que vai ganhar do Corinthians? No ano, só 2 times ganharam do Corinthians. Na verdade, eu tenho a impressão que ninguém vai ganhar do Corinthians. No ano, o Santo André e a Ferroviária. A Ferroviária em março. É a última. Às vezes a gente tende a exagerar tudo. Porque assim... Discordo, não a gente, só a gente, mídia. Claro. O próprio futebol. Sim. Se vocês lembrarem, que a gente brincou aqui a semana passada, lá no Campeonato Paulista, o Carille deu a entrevista dizendo assim, disseram que nós éramos a 4ª força. E agora, semana passada, ele falou assim... Mas ele comprou a ideia, não comprou? Não, agora semana passada ele falou assim,
o que vocês acham que nós somos ganhar de todo mundo? Que nós somos... Entendeu? Então, assim, o extremismo é uma coisa exagerada. Quando o Corinthians empatou 2 jogos... criou uma ilusão, né? Entrou em crise. Ih, o Corinthians está caindo. Nada mais falso. Bem que o Renato falou. Nada mais falso. Claro que o Renato não disse nenhum... Depois ele até se corrigiu. Não, mas é porque ele falou em despencar. Os outros Gente, vocês acabaram de dizer aí, 16 jogos. Eu não vi nenhuma maldade ali do Renato. Não, eu também não. Mas isso que eu estou dizendo. O que o Renato... Por isso o Corinthians levou mal também. A gente começa a usar isso. Então, assim, quando o Corinthians empatar, nós vamos lembrar do Renato. Sim. Quando o Corinthians perder, nós vamos botar uma foto do Renato. Se o Corinthians perder 2 seguidas... o Renato vai virar a pitonisa do mundo. Empate, já estavam rolando memes antes do Renato. O profeta Renato. Eu acho que o Renato até foi além ali tentar se explicar. Acho que nem precisava. Não precisa, porque... Concordo. Mas ninguém ficou mal. Não, mas a avaliação dele é tão óbvia. Vocês acabaram de falar assim, 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 12 jogos sem tomar gol. 83% de aproveitamento. É lógico que isso é uma campanha... Então, absurdamente não normal. Você pega o elenco do Corinthians hoje no papel, bota com outros 4, 5 times do campeonato, inclusive o Grêmio. Você pega Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, bota no papel, esquece o campeonato que está sendo jogado, antes do campeonato esses elencos lado a lado. Você apostaria no Corinthians? Não apostaria. Então, o problema não, a solução do Corinthians... Foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista. O nosso programa pôs o Corinthians brigando justamente na Libertadores, pela Libertadores, seleção. O Corinthians levou 7 gols em 16 jogos. O problema, a vantagem do Corinthians... até por não ter um elenco numeroso, que joga sempre o mesmo time. Isso é uma vantagem no Campeonato Brasileiro. Mais do que ter um elenco numeroso, é jogar sempre os mesmos. Mas tem um outro detalhe que as pessoas avaliam mal. O elenco não é tão fraco quanto o Não é. Não é um elenco do Palmeiras. Não, é que tem Flamengo. E elenco, né? Questão de opções. Que aconteceram algumas coisas, por exemplo, em janeiro, você quer o Jô ou o Borja? Borja. Em janeiro? E hoje? Então, sabe, algumas coisas deram muito mais certo. Com olhos generosos, mas... Se tivesse escolher um, eu escolheria o Jô. Mas é discutível que o Jô está jogando bem. Algumas coisas funcionaram mais do que vice-artilheiro do campeonato, né? Mas ainda acho que o Palmeiras não contratou mal o Borja. Eu adoro brincar. Eu adoro brincar disso, assim. Você preferiu fulano ou fulano? Você queria ser o Jader Rocha ou o Pedro Rocha? Pedro Rocha, o do Grêmio? O do Grêmio. Pedro Rocha. Porque o Pedro Rocha é do São Paulo já... Não. Mas eu digo o seguinte, mas... Não, pelo talento, entendeu? O que você queria ser? O Lédio Carmona ou o Roberto Carmona? Bom, Roberto Carmona. Cara, é rodado. Eu também queria ser o Roberto Carmona. Então, mas assim, eu adoro essas coisas. Chegar pro Rivelino e falar, Rivelino, você gostaria... Rivelino, quem jogava mais? Você ou Adãozinho? Bem, lá vem você. É legal. Mas é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que a gente faz. Claro. Porque assim, não dá... Eu não sei se eu queria o Borja ou o Jô. Eu sei que hoje, ou os dois. Quem tem o Jô não precisa de outro centroavante, precisa de um reserva para ele. E quem tem o Borja está contratando outro. Tá botando o Borja na reserva. Contratou o outro. Eu só acho que o Palmeiras não contratou mal o Borja. Não, eu também acho que não. Isso é outra discussão. E esse negócio do elenco, assim, você precisa ter uns 15 titulares, vai. Na boa. Mas o Corinthians tem. Tem, aí saiu o Pablo, que tem. Entra o garoto e claro, eu acho que tem também. Por exemplo, fraco não o Jadson, não tinha o Marquinhos Gabriel, entrou o Giovanni Augusto. E jogou direitinho. Falta de opção. Porque na hora que você entra num time arrumadinho, deve ser muito mais fácil. Claro, todo o resto. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. A questão do Jadson fora, foi a primeira amostra, né? Você vai ter um período do Jadson sem ser utilizado em função da lesão. E vai jogar o Marquinhos. Vai jogar o Marquinhos, vai jogar o Giovanni Augusto, que aliás foi elogiado pelo Carille e tal. Jogou bem. E é possível... volta o Marquinhos. Mas é possível sustentar sem o Jadson? Com esse dinamismo? Eu acho que sim. Eu acho. Porque e o Corinthians faz a máquina está azeitada. Eu acho que é isso. Mais do que o individual. Claro que o individual... para desandar, eu acho que já teria desandado. E o Corinthians está jogando só a Copa Sul-Americana e o Corinthians não está nem aí para a Copa Sul-Americana. Mas vai jogar. Claro, vai jogar quer ganhar. Perder, mas se perder, ninguém vai... Agora, na boa, nada, isso não quer dizer que o Corinthians já é campeão. Porque é isso. Você vem aqui e fala que o Corinthians está jogando bem... Aí o Corinthians já é campeão, então acaba o campeonato. Claro que o Corinthians não é campeão. Agora, o Corinthians está, hoje, 9 pontos à frente do Grêmio, que é o segundo colocado. É uma vantagem interessante para um campeonato que está caminhando daqui a 3 rodadas para encerrar o primeiro turno. E o Grêmio vai longe na Libertadores.
O Grêmio vai longe na Libertadores. O Grêmio, Brasil... que... Não, na balança do Grêmio, a Libertadores está bem acima do Brasileiro. E o Grêmio talvez seja o time mais próximo em questão de padrão do Corinthians hoje. Eu acho que é o time mais arrumado, tirando o Corinthians. Vamos ouvir os jogadores do Corinthians e o Carille analisando a vitória, a campanha do time depois desse 1-0 no Fluminense? Um nível de maturidade, né? A maneira como que a equipe sabe entender o jogo, consegue compreender no momento que tem que sofrer, todo mundo se dedicar na marcação, no momento que tem a bola, todo mundo ter a tranquilidade, a paciência para ficar com ela no pé, né? Então esse equilíbrio é importante para que a gente consiga ter essa regularidade, que é o que o Campeonato Brasileiro mais exige. A gente não fica com um pouco de vaidade às vezes, porque um corre, o outro não corre. Acho que a gente tem esse negócio na nossa cabeça de todo mundo correr, todo mundo se dedicar, que as coisas acontecem, né? E é legal a humildade de todo mundo. A gente se vê quando um não tá, o outro que entra também faz a mesma coisa. É claro que são características diferentes. A gente fala do caso do Pablo e do caso do Jadson, hoje que não jogaram, mas quem entrou também fez mais ou menos o mesmo papel. Tem muito campeonato ainda, né? O Grêmio pega o São Paulo amanhã. Se tiver um resultado positivo, volta para 6 pontos. E a gente tem em disputa agora 22 jogos, faltam? É isso? Pô, tem ponto demais, né? Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo. É por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo, porque senão a gente fica louco, começar a pensar quantos pontos tem que fazer. Não. Preparação agora para o Patriotas, depois a gente volta para o Campeonato Brasileiro e começa a pensar no Flamengo. Faltam 66 pontos. 66 pontos em disputa. O Corinthians tem 40, é isso? O Corinthians tem 40. Ou seja, o Corinthians tem 80 e tantos por cento. Se daqui para frente 83, fizer 50%, né? É pontuação de campeão histórica dos pontos corridos. Que é mais ou menos 70, né? 70, 71 pontos. Não, lá, o raciocínio Você pode baixar o aproveitamento. Por exemplo, se o Corinthians trocar pontos, ganhar e perder, ganhar um e perder outro, até o fim do campeonato, ele termina o campeonato com 73 pontos. Campeão. Digo, é pontuação de campeão. Se ganhar e perder. Se ganhar e perder, são os próximos 22 jogos. Se ganhar mais 11, faz 33, vai 73. É pontuação de campeão. Até abaixo de 70 pode ser. Aí o Grêmio, por exemplo, que é o mais próximo, teria que melhorar bastante o desempenho para poder também ter essa chance de encostar em 73. É campeão não, porque aí tem o... Você pensa no desempenho do Grêmio, então, que está atrás. Sim, com o Corinthians ganhando 11. O Flamengo foi campeão em 2009 com 69 pontos. 69 pontos. 69 pontos. Ano passado, o Palmeiras foi campeão com... O Palmeiras fez bastante. 80 fez 80. Não lembro agora. Os menores acho que foram o Flamengo em 2009. Os mais baixos? Flamengo teve algum outro mais pra cá também, não sei se foi. Eu não lembro de cabeça qual foi. Outro dia botaram uma cartela. Tem muito campeonato pela frente. Tem muito. Não tem nada... Agora, é o time a ser batido. O Palmeiras fez 80 pontos. São 9 pontos de vantagem com 66 a ser disputado. 80 pontos, exatamente. Terminou 9 a 100. Não é impossível. Não é possível. Isso. É o time hoje a ser combatido pelos adversários. O campeonato ainda está os outros contra o líder do campeonato. E assim, e o futebol tem umas coisas, né? O Jô falou sobre todo mundo correr, a ausência de um e de outro. Sem estrelismo. O Abel falou da bola que bate na trave. A gente às vezes desconsidera, alguns de nós desconsideramos o lance fortuito do futebol, o lance acaso do futebol. A bola que bate na trave entra, contra o Avaí, que bate na trave o Corinthians sai. teve 2 bolas na trave nos últimos minutos do jogo. Quem foi o melhor jogador do Corinthians ontem, individualmente? Individualmente? Não teve. Balbuena e Cássio. Então, o Romero, enquanto jogou bem. Mas eu quero dizer assim, ontem não teve nenhum brilho individual. O Arana ontem. Assim, muito... Tão... O Arana não jogou tão bem. Foi todo mundo muito discreto. Bem discreto. O Michael, de vez em quando, apareceu bem. Mas houve uma discrição. Funciona, né? O time foi discreto individualmente. O que acontece? E aí a bola bate na trave, a bola escapa do Pio, o Cássio cresce. Enfim, é coisa de futebol. As coisas estão dando muito certo. E tem um outro fator, assim. O Corinthians, todos os jogos, começa com: se perder esse jogo, tudo bem. Pro campeonato. Nesse momento é isso. E aí a confiança vai aumentando, porque nenhum jogo o Corinthians entra pressionado, assim. Se perder. Ainda não passou por essa situação. E aí vai jogando. Por isso que o papo jogo a jogo, que às vezes parece discurso óbvio, nesse caso, é absolutamente correto. Corinthians e Flamengo.
domingo lá em oposta, Itaquera. É uma decisão para o Flamengo. Sim, para o Corinthians não. Não. Se empatar em casa, tudo. Pois é. E passa essa decisão pelo jogo do Flamengo na Copa do Brasil também, né? Classificado ou mas até vai, vamos apagar. Eliminado, ou vamos sei lá, apagar, não importa. Vai que o Corinthians meta 8-0 no Patriotas ou perca de 8-0 do Patriotas. A questão para domingo é outra, é isso que ele falou. Corinthians e Grêmio lá em Porto Alegre, a decisão era para quem? Não, mas digo pro Flamengo. Pro Corinthians é mais era um o que o Carille disse na época. Nós vamos enfrentar um time bom, na casa deles, com o estádio lotado. Vamos ver como a gente se comporta. Agora é diferente. O Flamengo vai enfrentar um time bom, na casa do time bom, com o estádio lotado. Mas pro Flamengo é uma decisão. Então, por isso mesmo, passando, na minha opinião, passando pela influência do resultado do quarto. Sim, eu digo, mas vamos imaginar que não tenha jogo quarto. Mesmo que não tenha jogo quarto. O peso todo é do Flamengo. Se o Flamengo ganhar do Palestino, do Santos, se o Flamengo se classificar, boa. Não, ajuda. Então, não. Você acha que não? Não, eu acho que se não se classificar é que pode transformar numa... aí sim. Entendeu? Mas independentemente do resultado, o jogo o Flamengo, eu acho que ninguém, nem o Grêmio, ninguém pode abrir mão do campeonato já. Não. Sabe, eu acho uma doideira isso. O Flamengo, a 12 pontos do Corinthians, empatar em Itaquera pro Flamengo é mau resultado. Claro. É mau resultado. Claro, porque no segundo turno ele consegue no máximo cair para 9. O Flamengo no jogo direto. No confronto direto, exato. Entendeu? Então, pro Flamengo é vencer Itaquera. O que eu acho até é possível. O Flamengo vem jogado com essa pressão. Dá para fazer um jogo de igual para igual pro Corinthians e tentar sair com 3 pontos. Agora, empatar não resolve nada pro Flamengo. Sim. Resolve pro Corinthians. Ele ganha mais uma rodada em relação ao Flamengo. Isso que eu tava dizendo. O Corinthians entra todo jogo assim. Sim, porque ele tem lastro, tem goleiro. Tem... O Corinthians em 2011 foi campeão com 71 pontos e o Vasco teve 69, foi o segundo colocado. Em que ano? 2011. 2011, o ano do Tite, aquele ano que ganhava 1-0, 1-0. 71? Quase todos os campeonatos foram apertados. É abaixo da projeção até que o LED fez de 11 vitórias. Os últimos não foram, os do Cruzeiro e o tri do São Paulo não foi tão apertado. Eu acho que 2008, não? 2008 aquela virada pra cima do Grêmio. Foi porque o Grêmio jogou na última rodada com chance. O de 2008 precisava ganhar. O de 2007 que ele passeou. O de 2008 ele precisava ganhar na última rodada. Ele tira a diferença. Acho que o jogo até foi em Brasília, um jogo contra o Goiás. No Gama. Isso aí. Foi em Gama. O Santos em 2004 ganhou na última rodada. Na última rodada. Virando contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense lá em Rio Preto. Como é que foi São Paulo e Grêmio? O Vasco foi na penúltima. O Vasco foi penúltima. 75 São Paulo, 72 o Grêmio, em 2008. Não, foi na última rodada. Ou seja, o Corinthians, se baixar para 50%, vai chegar ali em volta da pontuação histórica do campeão. Não é campeão, obviamente que não é campeão. Não, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Pode, lógico que pode. Mas hoje tem uma situação bem confortável. Agora, a pontuação de campeão praticamente garantida, dá para dizer isso, que ninguém imagina que o rendimento vai baixar abaixo de 50%. Antes da gente entrar em alguns lances aí que chamaram a atenção, questões polêmicas e tal, tem uma questão aqui só com relação a pensar nos adversários do Corinthians, especialmente quando joga com o Corinthians em São Paulo, e vai ser o caso do Flamengo no final de semana. A estratégia de, por exemplo, você encarar o Corinthians, de querer enfrentar o Corinthians de igual para igual, de sair para cima do Corinthians, e a gente está vendo a sequência de jogos. Ou dar a bola para o Corinthians. O Corinthians agradece. Quem tomou ponto do Corinthians fez isso. Deu a bola. Deu a bola. Agora, o Flamengo não é a vocação do time fazer isso. As últimas o Atlético Mineiro também não. Vezes que eu vi Esporte o Flamengo também não. Isso. São times que jogam, com volume de jogo, né? E propõem jogo, para usar o verbo da moda. O Flamengo fez isso, por exemplo, no segundo tempo do jogo contra o São Lourenço na Libertadores. Pagou. Aguentou o segundo tempo inteiro, mas no fim acabou levando um gol. É complicado fazer isso. Então, o Corinthians ele é muito bom nisso, ele é eficiente. Na hora que der uma brecha, ele vai e mata o jogo. Então é complicado também dar a bola pro Corinthians assim, e não é o estilo que o Zé Ricardo vem colocando. E o Zé Ricardo agora é uma semana complicadíssima para ele. Se eventualmente ele está com uma vantagem de 2-0 com o Santos, não consegue classificar, a torcida já estava caindo no pé dele nos 2 últimos jogos. Pode não sei se a diretoria vem dando respaldo a ele. Mas assim, eu acho que a situação agora, não chega domingo, no caso de uma nova crise em relação ao nome do Zé Ricardo, é mais complicado porque tem uma sombra no mercado. Quem? Roger. O Roger é uma sombra no mercado. Porque antes ainda estava esse discurso, se tirar, coloca quem? Exatamente. Segundo o próprio Roger, não treina mais ninguém no Brasil até o fim do ano. Segundo ele. A torcida não quer saber disso. A torcida faz pressão em cima do nome dele. Já começou a fazer, inclusive.
Bastou ele ser demitido, já teve um monte de torcedor do Flamengo em rede social falando o nome do Roger. Agora um jogo contra o Palmeiras. Mas falou no Inter, inclusive, depois da derrota, estava lendo também, torcedor do Inter já pedindo o Roger e tal. Eu até acho que ele não queira mesmo, conhecendo o Roger, eu acho que ele não quer trabalhar mais esse ano, mas... É gozado o futebol, é gozado. A voz das ruas é diferente. Não, o gozado, eu acho que o Roger é um bom treinador. Tal. O cara acabou de ser demitido e os outros times estão sonhando com ele. Mas você cria assim... Mas o Atlético conseguiu provar que o problema não era treinador, né? Recibo, assino aqui. Pelo menos até domingo. CPF na nota. Ontem o Roger foi absolvido. Vamos dar uma olhada nos lances, então, alguns que provocaram discussão aí e tal. A gente começa por qual? O pênalti. Puxão na camisa desse jeito. Aí, ó. A imagem da camisa na mão do zagueiro é muito forte, né? É o Léo, né? É o Léo, lateral esquerdo. Nossa. Não tem como dizer que não. E claro que a bola está em jogo, né? Pela movimentação, agora já está em jogo. A hora que ela chega, você vai ver. O juiz não viu, né? Só posso. Ele na frente, ele não viu. Na frente não viu. Se ele viu e escolheu. Os jogadores. O Balbuena ainda dá uma errada tentou dar um soco, no Henrique, né? Não teve muita reclamação, assim, não teve muita. Mas o Jô foi em cima dele, logo Como depois. diz o Cuca, né? não teve gritão. Não. Logo depois o Jô foi conversar com ele e tal. Se olhando na televisão, não tem nem como discutir. É pênalti. Pênalti. Lá no jogo, ele não está mal colocado. Lá onde ele tá ali, tá na frente. Ele pode ter entendido. O juiz. Mas ele tá de frente. Aquela segurada de. Não foi uma segurada. Ele não viu. Para impedir o jogo. Um puxou o outro, né? O Jô já estava no alto. A mão na camisa civil é uma prova que. Pô, se o cara viu, escolheu, não dá. O tribunal vai considerar como prova válida, né? Mão na camisa. Vamos pro outro, então? O Balbuena tentou dar um soco. Roque Balbuena, né? Nossa. Pô, se ele acerta ali, ele... Não. Né? Não quero nem pensar o que poderia acontecer. Aí é impedimento do Richard. Não sairia o gol. Né? Aquela velha papo. Não sairia o gol. Tá impedido. Tá. Aí não há o que contestar. É muito fácil, né? Dessa aí dá pra... E ele olha rápido pro bandeirinha, já sai, já... Essa reação do jogador, a reação tipo, eu estava impedido. E essa é uma reclamação de pênalti para... Não, é no impedimento, né? Depois tem o do Balbuena, da mão. Mas ele tá com a mão muito junto ao corpo. Diria aquele cara que no Brasil eles dão, hein, Lédio? Ele não amplia, ele não amplia espaço. A gente vai ver. A gente já viu vários exemplos. A gente já viu de tudo. Então. Mas o critério é não ter critério, né? Então... Mas a FIFA recentemente vem sendo bem chata com isso, nessa orientação do braço junto ao corpo. Ali, ó. Não, essa aí ele tá com o braço preso. O braço colado no corpo. Quanto a isso, nenhuma dúvida, mas no Brasil eles dão, né? Então, mas quem dá errado, né? Mas tem tanta coisa errada no Brasil, então. Por isso mesmo, o critério não tem critério. E essa aí? Eu não achei eu também não. Segue o jogo, também não vi nada. Do Michael, né? Já entrou? Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Tá aí. Esse foi o último lance, né? Tirando o lance do chão de camisa, o árbitro apitou bem. Normal, Foi uma boa. Tá absolvido, né? O árbitro aqui no nosso tribunal. E a partir da vitória do Corinthians, a polêmica do puxão de camisa. Caso de Serrano. Absolvido, né? Próximo caso. Ainda deu sorte que o puxão de camisa ganharia uma polêmica muito maior se o Corinthians não tivesse vencido o jogo. Venceu, anulou qualquer polêmica. Se a bola não fosse na trave, fosse um pouquinho mais pra cá, aí sim. Os dois times agora voltam as atenções para a Sul-Americana, né? Corinthians e Patriotas e o Fluminense com a Universidade Católica do Equador. O Corinthians está ignorando tanto assim a Sul-Americana? Não, ignorando não, mas é assim, se avançar tudo bem, se não tudo bem também. O Corinthians não, mas a balança do Corinthians. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Inter, que é um rival que tem ali um histórico recente e tal. Não teve um ruído, não teve um terremoto, não teve nada. O que chama atenção é exatamente isso. Nada. Eu cobri esse jogo, não teve nada. Assim, o Corinthians perdeu, foi eliminado em casa, de novo, Itaquera, aquele negócio, tá? Que os mata-mata sempre perde lá e tal. Não aconteceu nada, ninguém... Subiu muito aí o Balbuena em Kleber. Então eu acho que se o Corinthians for eliminado da Sul-Americana, não vai acontecer nada. Temos lá nossos 9 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, a prioridade do ano é essa tal. Foco no Brasileirão. Vai servir para aumentar aquela lista que já está guardada, né? As eliminações do Corinthians na Arena. Isso. Perdeu do Guarani, perdeu do Nacional, perdeu do Santos. É isso, ninguém vai lamentar.
Se avançar, legal, parabéns, boa. Mas acho que não bem. tá nem aí. Acho que não é que não tá nem aí. Acho que vai jogar para ganhar. Não, claro que sim. Porque assim, mas se der para chegar, vai chegando. Eu jogo sem pressão nenhuma, assim. Se der errado, não tem problema. Isso. Porque o que difere o Corinthians nessa temporada é exatamente esse pensamento de vamos indo. Quanto mais longe, melhor, legal. Agora comprou o barulho também. É isso, enfim. é isso. Se não der, tá tudo certo. Esse papo de que vai abrir mão de um, abrir mão de outro. Pô, é a primeira temporada que tá tudo terminando mais ou menos junto. Sim, que vai até o final do ano. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana. Pô, na medida que você entra... assim, aquele exemplo chato. Por que os caras lá fora, quando eles vão jogar o Campeonato Nacional deles, a Liga dos Campeões, ou a Copa do país, ou a segunda Liga lá da Europa, por que os caras abrem mão? Ninguém abre mão. Não, mas tem uma coisa que os caras fazem 60 jogos por ano e aqui jogam 80, 90. Porque nós temos um campeonato estadual que eles não têm. Não existe o campeonato da Bavária. Não existe o campeonato da Toscana. Mas não tem. Não, o que permite é o elenco chegar mais inteiro no final do ano. Então, e aí eu acho gozado. E aí os caras vêm pra cá e a gente fala assim, mas o treinamento lá é diferente, os caras treinam uma vez por dia, a gente chega aqui, deixa eu treinar aqui pra entrar na... Pô, eu não consigo entender. O problema é que mas é meio maluco mesmo. O ano deles tem tirando as férias, tem 11 meses. O nosso, com os estaduais, se você descontar os estaduais, tem 8 meses. Pra botar tudo. Sim, tem que... De maio, abril, final de abril. Do estadual? Ah, sim. Não. Mas você conta só do brasileiro, você tá contando a partir do brasileiro daí. Não, eu tava querendo ver que mês que ele jogou fora. Ele tem 8 meses, ele apagou alguns meses do calendário. O calendário lediano. É que eu fiquei pensando, e a Libertadores fevereiro, né? O Juliano, o Gregoriano, o calendário lediano. Você começava o brasileiro, digamos, em março. Não, é que eu acho que você espalhava tudo com mas aí é a questão da Libertadores, né, Lédio? Os times já entram decidindo em fevereiro, né? Sim, no final de janeiro, por exemplo, né? Mas aí não tem jeito. Eu sei que é um assunto chato. Champions League, você tem jogos eliminatórios também. Não, claro, agora. Daqui a pouco. Já tá rolando. Na Liga Europa já tá acontecendo. E os caras se apresentaram agora, faz um mês. Deixa eu me explicar. Eu não sou fim dos estaduais. Eu só acho que tem que reduzir. Sim, claro. Na minha cabeça. Eu entendi. Aí fica melhor o calendário. O problema é estaduais e até o fim de abril. Quase 3 meses. Não, é concentrar tudo. Na verdade é isso. Lógico, eles jogam 60 e a gente joga 80. Porque nós temos 20 jogos a mais. Porque assim, se a gente jogar o Campeonato Brasileiro, são 38. Que nem é o campeonato. Sim, a Libertadores 14. Eu queria dizer isso. É isso que eu quis dizer. Que nem é o campeonato. Sim, a Libertadores são 14 e a Copa do Brasil mais uns 10. Não, o inglês e lá é a assim, mesma coisa. Itália é assim, lá é um campeonato nacional com Copa, Liga 38, mais 14, 13 da Liga dos Campeões, mais 12, 10 da de Copa. Copa. 10, 23 mais 38 vai dar 62, 61 jogos. Tem que chegar para chegar no final de tudo. E a gente tem uns 20 jogos a mais, do campeonato estadual. Para alguns são 15, para alguns são 10, para alguns são tal. O assunto calendário, ele é importante e, ao mesmo tempo, para você fazer assim aqui, nós todos, vai ficar uma falação que ninguém vai entender nada. Mas eu tenho essa para mim. Se você termina o campeonato dia 8 de dezembro, você se apresenta dia 8 de janeiro. Se você ficar de janeiro até o meio de fevereiro treinando, para ninguém reclamar que não tem pré-temporada, né? Vai lá, 15 de fevereiro começa a competição. De 8 de janeiro a 15 de fevereiro você faz o que você quiser. Amistoso, como eles estão fazendo. Porque assim, vocês acham que daqui a 6 meses os caras do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique vão assim, nós tivemos que fazer a pré-temporada na Ásia, foi uma viagem desgastante. Não vão falar. Não vão falar. E talvez o ideal fosse esse que você falou. Precisava sentar e contar quantos domingos e quantas quartas você tem. Se em fevereiro você começa campeonato, você pode começar dia 1 de março o Campeonato Brasileiro. E você estende o Campeonato Brasileiro durante o ano inteiro, só de domingo. E toda quarta-feira você bota estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores. Sim, eu não sei se isso é viável. Não, eu acho que é possível. Sim. Talvez falte de quarta-feira. Na Europa eles fazem da Liga também quarta-feira, algumas quartas-feiras. Porque é legal você ter uma quarta-feira vazia. Mas esse vazio é uma coisa também que não me cabe. Precisava sentar mesmo com o Manuel Flores e com o Manuel Zanini para ver. Porque você pega assim, uma coisa tão simples. Se eu jogo a Libertadores e não jogo a Sul-Americana, assim, no fim de semana, no meio de semana tem Sul-Americana, eu não jogo. Porque eu tô de Libertadores. Sim. No que tem.
Ah, mas aí vai ter que jogar o campeonato. Vai... Essa é a... Não, é difícil. Como encaixar. É difícil. Entendeu? Não, e tanto que os campeonatos nacionais lá fora, se a gente for pensar, o nosso aqui, de maio a dezembro, 7 meses. Lá eles jogam o quê? 10 meses, né? Começa 9, em agosto e termina em maio. Você chega se você contar a pré-temporada como ano real, ano letivo real... Lediano. 11 meses, eles jogam 11 meses. Sim. E os caras já estão jogando a Vera agora, torneio internacional nos Estados Unidos, Ásia, os caras já estão se enfrentando. Eles não contam esses jogos nem para estatística. Não, então não entra. Mas já estão jogando a Vera, né? Então, porque se entrar, ele vai jogar 68, 65. O Cristiano vai começar a jogar esses amistosos agora. Chega no fim da temporada, o Real não conta esses gols. Acabou dia 3 a Liga, não foi isso? 3 de junho. Então, uma semana antes, lá no fim de maio, todos os times estavam de férias, menos Barcelona, Real Madrid e Juventus, certo? Sim. Então, esses caras saíram de férias no fim de maio, voltaram de férias no começo de julho. Sim. Passaram... Então, eles já estão trabalhando há 20 dias. Então, já estão jogando. Sim. Isso é uma estratégia deles. Já tem Supercopa da França no sábado. E aí começa o campeonato. Dia 8 já tem a Supercopa da Europa, 8 de agosto. Então, sabe, é duro a gente ouvir aqui assim... PSG, a gente transmite aí sábado. A gente se apresentou em janeiro, em fevereiro já tem jogo da pré-Libertadores. Pô, os caras se apresentaram em julho, em agosto já tem jogo da pré-Liga dos Campeões. Pô.